Oi, gente. Vamos começar o domingo com uma excelente notícia, que eu ainda não tinha feito um vídeo, né? Foi sexta-feira agora, mas é uma notícia muito boa. Lula mandou recado para o Centrão em um evento com Nízia Trindade Lima, a ministra da Saúde, e disse que a ministra que foi ovacionada no evento não é trocável, que é uma ministra que é uma escolha dele. E por que isso? Essa é uma excelente notícia. O chamado Centrão, que eu gosto de chamar de ladrão ou direitão corrupto, né? Você escolhe aí o nome, estava querendo se apoderar do Ministério da Saúde. Era um projeto desse grupo político já há algum tempo, né? E eles estavam dando recados para o Lula de que, olha Lula, se você quiser apoio aqui no Congresso e tal, vamos botar um ministro da Saúde comprometido com o chamado Centrão? Lula não cedeu. E agora ele deu um recado inequívoco que vai manter Nízia no lançamento dos Mais Médicos, que eu vou trazer detalhes nesse vídeo. Isso é muito importante porque Nízia Trindade Lima é uma das pessoas mais qualificadas a exercer o Ministério da Saúde e nós estamos vindo de uma pandemia em que ficou claro para todos os brasileiros a importância do SUS. Colocar o SUS na mão de pessoas que gostariam de subfinanciá-lo para expandir o setor privado seria uma derrota terrível para a esquerda, que felizmente não aconteceu. Lula dá sinalização clara que não vai permitir que o Ministério da Saúde seja apoderado pelo Centrão. Outras investidas vão vir, mas enfim. Ele disse, tem ministros que não são trocáveis. Tem pessoas e tem funções que são uma escolha pessoal do presidente da República. Eu já disse publicamente, a Nízia não é ministra do Brasil, ela é minha ministra. Isso ele está querendo dizer que ele não vai ceder às pressões do Centrão. Nízia Trindade Lima, que já foi presidente da Fiocruz, né, é uma pessoa que tem um histórico de defesa da ciência e do conhecimento científico e da divulgação científica. Depois de um período com negacionistas, ter ela no Ministério da Saúde é uma vitória. Embora ela seja a ministra de Lula, ter ela no Ministério da Saúde, eu diria que é uma vitória dos brasileiros, dos cidadãos brasileiros. A declaração foi dada em um evento da sanção do programa Mais Médicos. A ministra foi ovacionada pelos presentes em mais uma oportunidade. Aqui é a foto de Lula com Janja e Nízia Trindade aqui, né? A retomada do programa é fruto de uma medida provisória que foi aprovada em junho pelo Congresso Nacional. A expectativa do Ministério da Saúde é que o Mais Médicos tenha até o final de 2023 15 mil novos médicos em todo o país, totalizando 28 mil profissionais. O governo espera que a iniciativa resgate o acesso à saúde para mais de 96 milhões de brasileiros. Sim, o governo Bolsonaro extinguiu Mais Médicos e essa extinção, que fez inclusive que médicos de outros países, especialmente de Cuba, saíssem do Brasil, negou acesso a serviços de saúde a milhões de brasileiros. De milhões de brasileiros. Vocês lembram da época? Eu fiz vídeo sobre isso, né? Lula criticou a extinção do programa e disse que nunca imaginou que alguém fosse capaz de acabar com os Mais Médicos. Mas Lula não imaginou que ninguém fosse acabar com os Mais Médicos. Mas eis que nós tivemos um presidente, né, que indicou negacionistas, né? O Bolsonaro permite imaginar coisas inimagináveis em termos de destruição do Estado brasileiro, né? Essa foi uma delas, né? E com o Bolsonaro, eu imaginava que seria possível sim destruir, até por causa do discurso dele contra os Mais Médicos, dizendo que era... Como é que eles diziam? Que os Mais Médicos seriam um projeto de doutrinação comunista pela medicina ou alguma coisa desse tipo, né? Resgatando até o Ronald Reagan, né? Se você não sabe, o Reagan tem discos que ele gravou que ele dizia que universalização da saúde seria a forma que os comunistas iriam doutrinar a população. Mas enfim.
Era uma coisa tão importante para a sociedade que eu não imaginava que presidente ou ministro qualquer pudesse simplesmente dizer que esse programa não vai mais acontecer sem dizer o que ia colocar no lugar. É isso que tivemos o bolsonarismo, né? E o Bolsonaro. Ele também voltou a afirmar que o governo trabalha para ampliar o acesso das pessoas a médicos especializados. Isso é um problema sério também que nós temos, né? O chefe do executivo disse que é inadmissível que em alguns casos a pessoa descubra uma doença e tenha que esperar por até 9 meses para ter uma consulta com um profissional com especialização naquela área. Aqui ele está falando em enfrentar um problema sério que tem a ver com o fato de que os especialistas no Brasil, muitos deles, só querem cobrar particular. Não querem atender pelo SUS, e aí isso produz uma dificuldade muito grande para a população mais pobre, que depende do SUS, de ter acesso e ter atendimento, né? Eu não diria nem só a população mais pobre, é a população da classe trabalhadora. Porque no Brasil tem muitas pessoas da classe trabalhadora que nem são tão pobres assim, né? São classe média, que não tem plano de saúde, né? E isso mostra a importância e a necessidade do SUS se expandir, do SUS crescer, do SUS ter mais financiamento, do SUS ter mais profissionais de carreira, inclusive médicos, mas não só médicos. Nós temos que ter uma carreira para os profissionais de saúde, e eu acrescentaria para a gestão em saúde, né? Enfim, nessa sexta-feira, o presidente também assinou um decreto que instrui um grupo de trabalho interministerial. O objetivo é discutir e propor regras para a reserva de vaga aos médicos com deficiência e pertencentes a grupos étnicos raciais. O GT, coordenado pelo Ministério da Saúde, terá participação do Ministério da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos, da Cidadania e tal. Enfim, logo no início da gestão, em fevereiro, o Ministério da Saúde retomou editais que estavam paralisados pela gestão passada, causando desassistência para regiões de maior vulnerabilidade, principalmente nos territórios indígenas. Aqui tem o número de vagas, né? Das 804 novas vagas, 152 profissionais foram direcionados para distritos sanitários indígenas, sendo 14 deles para o território Yanomami. Aqui uma coisa importante, né? O governo Lula retomando uma política para proteger populações vulneráveis, porque elas estão em locais afastados, estão em locais que a locomoção para um hospital é mais difícil. Então, é uma medida absolutamente importante e que, claro, não viria de alguém que é apoiado por madeireiras, que é apoiado por grileiros, né? O governo passado era apoiado por um monte de gente que são os inimigos, né, da população indígena. Então, enfim. Em um modelo inédito, o Ministério da Saúde lançou um novo edital com pelo menos 10 mil vagas com a participação de municípios. Essa forma de contratação garante às prefeituras menor custo, maior agilidade na reposição do profissional e permanência nessas localidades. A permanência é uma parte muito importante, porque o profissional de saúde, não sei se vocês sabem disso, né? Todo mundo que acompanha o canal, mas eu sou doutor em saúde pública. E uma das coisas mais importantes para um profissional de saúde é a compreensão das características daquela população, do território, compreender as características epidemiológicas da população que atende, para saber quais são as necessidades em saúde que são as maiores daquela população. E para ele fazer essa compreensão, para que essa compreensão acabe gerando políticas específicas, os profissionais e os gestores precisam ficar. Não pode ter rotatividade, não pode ter descontinuidade administrativa e descontinuidade de profissionais, porque isso gera problemas. Enfim, medidas assim excelentes, né? Tem outro edital aqui, enfim, que são muito boas e uma coisa para a gente comemorar. E eu queria começar o domingo com uma boa notícia. Eu sou André Teixeira Jacobina. Se você gosta do que a gente faz, assine e divulgue em suas redes, não apenas assine. Fora Roberto Campos Neto, abaixo assinado que está no comentário fixado. E se você gosta muito mesmo, se torne membro, apoiador, para ajudar a gente aqui no nosso trabalho. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.